Cristo reinará 1000 anos na terra? Esta é uma boa pergunta. E também, para uma boa pergunta, tem que haver uma boa resposta. Quando uma ideia está oposta a outra ideia, uma delas tem que ser falsa. Vamos falar sobre a doutrina do milênio. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 até o 6. Vamos falar de suas principais interpretações. Então nós temos aí o pré-milenismo, que é a mais popular entre as igrejas nos dias de hoje, a qual afirma que Cristo voltará fisicamente antes do milênio, antes da grande tribulação, e que a igreja não passará pela grande tribulação. Satanás será preso literalmente durante esse período de 1000 anos, literal. Jesus governará na terra por 1000 anos literais, a partir de Jerusalém. E haverá paz mundial e restauração de Israel. E ao fim dos 1000 anos, Satanás será solto por pouco tempo e haverá uma última rebelião e depois o juízo final. Mas, dentro dessa afirmação, nós temos uma pergunta. Os 1000 anos são literais ou simbólicos? O reino de Cristo é futuro e terreno ou é presente e espiritual? Para começarmos a analisar estes fatos, estas afirmações, nós temos que entender que Apocalipse é um livro de símbolo. Não se pode aplicar para Apocalipse literalmente os símbolos existentes no livro. Não podemos colocar isto em uma linha linear, em um tempo cronológico para estes eventos, porque nós iríamos errar de uma maneira totalmente equivocada. Pensarmos que Cristo vai voltar para a terra para reinar 1000 anos literais sobre Israel, que agora existe lá na Palestina, colocar as nações que agora existem sobre o seu domínio, o seu governo. E, além de tudo, isso ainda está em um futuro. Então, a doutrina do milênio possui esses fundamentos, dos quais nós já citamos, que é o pré-tribulacionismo, e dentro disso aí, do pré-milenismo e pré-tribulacionismo, nós ainda temos uma divisão no meio deles, que é o pós-tribulação. A primeira hipótese, eles dizem que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. O pós sustenta que o arrebatamento ele virá após a tribulação. Em seguida, começa o milênio,
que são 1000 anos literais, Satanás amarrado, preso, as nações sob o governo de Jesus Cristo, reinando ali a partir de Israel, que agora existe como nação, Israel nacional. E essa é uma doutrina muito popular, mas será isso verdade? Vamos então com as Escrituras. Eles esperam isso em um futuro, a volta de Jesus, para resolver o problema deste mundo, estabelecendo o seu reino milenial e salvando a igreja e a nação de Israel. Será isso verdade? Em João capítulo 18, versículo 36, Jesus responde a Pilatos categoricamente dizendo: o meu reino não é deste mundo. Isso significa que ele estava negando um reino físico de sistema humano. Meu reino não é desse mundo, não é desse sistema, quer dizer, não é desta dimensão. Em Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 20, Jesus é interrogado pelos fariseus acerca do reino de Deus. Ele foi categórico em afirmar: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O que é aparência exterior? É algo visível que os sentidos do corpo pode captar. Ele também disse que este reino você não vai dizer está aqui ou ali. Com isso, ele está dizendo que não é um reino geográfico, não é um reino geopolítico, não é um reino físico. E ele completa dizendo: o reino de Deus está dentro de vós. Naquele momento, o reino de Deus estava em Cristo. Quando ele apareceu, o profeta disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus começou a pregar o evangelho e dizer: arrependei-vos, o tempo está cumprido, credes no evangelho. E começou a pregar o evangelho com poder e demonstração, curando os enfermos, ressuscitando mortos, libertando pessoas e proclamando a paz e o ano aceitável do Senhor. Paulo disse em Romanos, me parece no capítulo 14, que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mais uma vez está afirmando que não é desta criação. O reino de Deus é justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Mais uma afirmação bíblica clara sobre o reino de Deus. No livro de Hebreus, o escritor diz que nós temos recebido um reino que não pode ser abalado. Ora, não há nenhum sustento bíblico para afirmar que Jesus vai voltar a esta terra, reencarnar e reinar fisicamente, literalmente, por 1000 anos. Ele disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vocês. Senhor, de onde tu has de vir, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Ele responde em João 14, 23, eu venho habitar, fazer morada, reinar.
É exatamente isto. O reino de Deus chegou há mais de 20 séculos atrás. E eles ainda estão esperando o reino de Deus. Como os judeus estão esperando o Messias até hoje. O mundo religioso também ainda está confuso, esperando o Cristo, Jesus, voltar para esse mundo, para consertar esse mundo, para assumir um governo mundial por 1000 anos. Ora, isso é um grande erro. 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Deus está colocando aí desta maneira para que você possa entender que isso não tem nada a ver com o tempo, é uma coisa figurativa. O reino de Deus é espiritual e ele reina. O Israel de Deus, a igreja, o seu povo, o seu corpo. Agora, dizer que Cristo voltará fisicamente antes do milênio, que Satanás será preso literalmente. Ora, Satanás está preso. Ele está preso num contexto de que ele não pode impedir a salvação daqueles nomes no livro da vida do Cordeiro. Ele não pode impedir a voz de Deus de entrar em seu coração. Jesus já amarrou esse valentão e agora ele leva da casa tudo que lhe apraz. Essa é uma grande verdade. Jesus não governará na terra por 1000 anos literais. Ele não vai reencarnar. Ele não vai governar a partir de Jerusalém. Não é um governo humano. O meu reino não é desse mundo. Haverá paz mundial e restauração de Israel? Meu Deus, isto é uma cegueira. Ele diz para os crentes: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo, eu vos dou a minha paz. A paz do mundo é dinheiro, a paz do mundo é conforto, a paz do mundo é segurança para a mente do homem, para que ele tenha gozo e tranquilidade na vida, se sinta estabelecido, não sabendo que de repente esse fôlego de vida cessará. E para que servem os seus bens? Para nada. Então o reino de Deus é vindo. 1000 anos é algo figurativo, descreve, mostra o reino do Espírito Santo durante a jornada da igreja. E a igreja é desde o primeiro século até agora. É um corpo inteiro. E ele está reinando. Tomar essas passagens bíblicas, as parábolas da Bíblia, e aplicar isso de uma maneira literal é um grande erro. Ficar discutindo pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, ora, a igreja vem de grande tribulação. Tem um hino que diz que os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação. A igreja sofreu perseguição desde Jerusalém, foi morta ao fio da espada, foi morta pela perseguição de Roma, pela Inquisição de Roma, e hoje sofre uma apostasia, uma perseguição terrível da falsa igreja, combatendo o verdadeiro evangelho, sendo anticristos, e as pessoas não percebem. Cristo reinará 1000 anos na terra? Fisicamente? A resposta é não. Ele não volta mais aqui. Ele já fez a sua obra. Ele já pagou o preço. Ele foi crucificado, ele foi humilhado, ele foi rejeitado. Mas o seu reino foi estabelecido. Está estabelecido no coração do crente
que é um reino completamente espiritual. Vamos ver aqui em Hebreus capítulo 9, no versículo 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Não para o mundo, não para reinar aqui no mundo, para governar esse mundo, para trazer um reino físico, adâmico novamente. De maneira alguma. Isso é um pensamento errôneo, isso é um pensamento errado. Há uma terra além do rio, do outro lado desta vida, onde já estamos espiritualmente nessa eternidade, dentro desse reino. E assim que cada um de nós deixa esse corpo físico, entramos nesta dimensão em sua plenitude, naquela terra além do rio. Que coisa mais tremenda! E não ficar pensando que haverá 1000 anos literais aqui, que Jesus voltará para cá para estabelecer o seu reino. Isso é um erro, é uma interpretação totalmente humana de uma escatologia que os homens agora, como papagaios, ouviram em seus seminários e saem propagando isto. E quem ouve também sai como um papagaio repetindo essa ideia que não encaixa com o Espírito de Deus. Ele reina e ele está aqui, ele é o cabeça do corpo da igreja. Amém. Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy rib inside which flow be a sin.